Olá, pessoal! Vamos para mais uma sequência didática interativa virtual. Sou a professora Nádia Almeida e hoje vou falar de uma molécula bem polêmica, a cloroquina, que está na boca do povo. A cloroquina, bem como uma de suas variantes, a hidroxicloroquina, está no centro de um amplo e atual debate sobre ciência e saúde pública. Esses dois medicamentos, tradicionalmente utilizados no combate à malária, foram empregados esse ano no tratamento de pacientes de Covid-19 em estado grave, mostrando-se aparentemente eficazes em alguns poucos casos. Não obstante, representantes da classe médica advertirem para os riscos envolvidos no seu uso e para a falta de resultados conclusivos acerca de sua eficácia contra o novo vírus, a expectativa em torno do medicamento cresceu após ampla divulgação na imprensa e politizou-se, depois de ser mencionado como possível cura da Covid-19 pelo presidente Donald Trump e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Recentemente, a polêmica ganhou mais um capítulo. 2 ministros da saúde, médicos, foram afastados. E o atual ministro da Saúde, que não é médico, publicou uma portaria autorizando médicos de todo o país a utilizarem a cloroquina para casos leves da doença. A revista acadêmica The Lancet, uma das mais prestigiadas na área médica, publicou um robusto estudo que levou em conta o acompanhamento de 96 mil pacientes com Covid-19 tratado com a hidroxicloroquina. E apesar das expectativas com o medicamento, os resultados demonstraram que a cloroquina não só é ineficaz, como aumenta substancialmente o risco de morte e arritmias cardíacas. Mas nós vamos falar da química da cloroquina e hidroxicloroquina porque nos interessa a estrutura orgânica desses compostos tão importantes para a humanidade, desse antídoto natural que continua servindo, e muito bem, para a cura de doenças como malária, lúpus, entre outros. Infelizmente, não para a Covid-19. Nós vamos trabalhar hoje, na nossa tertúlia dialógica, capítulo 17 do livro Os Botões de Napoleão. Um breve resumo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a estrutura orgânica dessas moléculas. Moléculas versus malária. A palavra malária significa mau ar, porque vem das palavras italianas malaria. Durante muitos séculos, pensou-se que essa doença era causada por serrações venenosas, vapores deletérios emanados de pântanos baixos. Sua causa, porém, é um parasito microscópico que talvez seja o maior responsável por mortes humanas em todos os tempos, até hoje, até o Covid. Segundo estimativas otimistas, ocorrem de 300 a 500 milhões de casos por ano no mundo inteiro, com 2 a 3 milhões de mortes anuais, sobretudo de crianças africanas. Para efeito de comparação, a erupção do vírus Ebola no Zaire matou 250 pessoas em 6 meses, ao passo que o número 20 vezes maior de africanos morre de malária a cada dia. Ela é transmitida com rapidez muito maior que a AIDS. Segundo estimativas, pacientes HIV positivos infectam entre 2 a 10 outros pacientes. Cada paciente infectado com a malária, ele pode transmitir a doença a centenas de outras pessoas. 4 diferentes espécies de parasito nós temos, e o mosquito que transmite
é o anófile. Essas 4 espécies de parasito são Vivax, Falciparum, malária e ovale. Todos os 4 infectam o homem. Todos os 4 causam sintomas de febre alta, calafrios, terrível dor de cabeça, dores musculares. O mais letal é a malária falciparum. As outras são chamadas de benignas, embora de gripezinha elas não têm nada. São bastante ruins para a saúde, debilitam muito as pessoas e causam uma baixa produtividade na sociedade. Em geral, a febre malárica ela é periódica, ataca a cada 2 ou 3 dias. No caso da letal, é episódica e rara. E à medida que a doença progride, o paciente fica ictérico, letárgico, confuso, antes de cair em coma e morrer. A malária ela é transmitida de um ser humano a outro pela picada do mosquito anófile. Esse mosquito, ele precisa de uma refeição de sangue. Após desenvolver-se por 1 ou 2 semanas no fígado da nova vítima, ele invade sua corrente sanguínea e penetrará em seus glóbulos vermelhos, ficando assim disponível para outro anófile sugador de sangue. Essa refeição de sangue é necessária para que o mosquito possa pôr seus ovos. Hoje, a malária é considerada uma doença tropical ou semitropical, mas até bem pouco tempo estava difundida também em regiões temperadas. E sempre foi um problema para a saúde humana. Mas, há muito tempo, já se sabia de um antídoto natural, a quinina. Muitos índios já conheciam. A quinina ela é obtida da cinchona ou quina, ou ainda condessa. Em algumas regiões, ela é conhecida como condessa. E essas árvores, obviamente, elas são, infelizmente, derrubadas e a cada ano se tem um risco muito grande de extinção da espécie, porque muitas árvores são cortadas durante o ano. Como o custo da casca era alto e a árvore tornava-se ameaçada, era preciso isolar, identificar, fabricar a molécula antimalárica, e isso se tornou um objetivo para cientistas do mundo inteiro. Considerava-se que o quinina, quando isolado pela primeira vez, ele provavelmente foi uma forma impura. A investigação completa desses compostos presentes na casca começou por volta de 1810 e 1820. Os pesquisadores franceses conseguiram extrair e purificar o quinina. E o Instituto de Ciências de Paris concedeu a esses químicos franceses uma soma de 10.000 francos por seu valioso trabalho. Na tertúlia anterior, nós podemos ver a pesquisa de Perkin. Ele queria muito sintetizar a quinina e não conseguiu. Ele conseguiu produzir a malva, um corante, mas também ganhou bastante dinheiro com isso. Entre os quase 30 alcaloides encontrados na casca da cinchona, ou da quina, ou da condessa, o quinina é o ingrediente ativo. O experimento de Perkin não deu certo, com base no fato de que a forma da aliltoluidina é quase a metade da quinina, ele estava,
esse experimento condenado ao fracasso. Hoje a gente sabe que a estrutura da alil-toluidina e a estrutura mais complexa do quinina são as seguintes. A cloroquina, ela contém um átomo de cloro. Então, nós temos a quinina, que não tem o átomo de cloro, e a cloroquina, que tem o átomo de cloro. É um exemplo de uma molécula clorocarbônica, que foi extremamente benéfica para a humanidade. Por mais de 40 anos, ela foi um remédio antimalárico seguro, eficaz, bem tolerado pela maioria das pessoas, com pouca toxicidade, em comparação com as outras quinoleinas sintéticas. Infelizmente, cepas do parasito da malária resistentes à cloroquina difundiram-se rapidamente nas últimas décadas, reduzindo sua eficácia, e compostos como fansidar, mefloquina, com toxicidade maior e efeitos colaterais por vezes alarmantes, estão sendo usados atualmente para proteção malárica. A hidrox foi associada à cloroquina, formando uma outra molécula chamada hidroxicloroquina, porque tem uma toxicidade menor que a cloroquina. Então, nós tínhamos a quinina, posteriormente a cloroquina e depois a hidroxicloroquina. Vamos observar agora a estrutura da quinina. Eu gostaria que vocês pudessem observar a hidroxila, a presença da hidroxila e do hidrogênio na molécula da quinina. Então, ela é uma estrutura bem complexa, como muitas outras moléculas orgânicas, né? Apresentam, no caso da quinina, um desafio particular, que é determinar de que maneira várias ligações em torno de certos átomos de carbono estão posicionados no espaço. Percebam que a estrutura do quinina tem um átomo de hidrogênio apontando para um relevo no plano, indicado na ilustração por uma cunha densa, um negrito, uma ligação bem em negrito. E a hidroxila dirigido para um plano mais fundo, indicando por linhas tracejadas em volta do átomo de carbono adjacente aos sistemas de anéis da quinoleína. E nós temos também a possibilidade de isômeros. O quinina, à esquerda, é uma versão muito semelhante do seu isômero à direita. Então, observem, continuem observando a posição da hidroxila e do hidrogênio. O quinina à esquerda e sua versão invertida, sua versão semelhante. A natureza, muitas vezes, faz somente um composto de um par como este, mas quando os químicos tentam copiar a mesma fórmula sinteticamente, eles não conseguem evitar e eles acabam fazendo uma mistura das duas. A semelhança entre elas é tão grande que separar uma da outra é complicado e leva muito tempo. Há 3 outras posições do átomo de carbono na molécula de quinina, em que as duas versões, natural e invertida, são inevitavelmente produzidas e precisam repetir de 4 vezes. Então, a importância do ciclo, de conhecer o ciclo de transmissão para que se possa acabar com a doença. O DDT foi muito importante nessa época, o inseticida, porque conseguiu-se evitar bastante as doenças então. A hemoglobina também é uma proteção da natureza, uma proteção natural. Tem pessoas que nascem com a anemia falciforme e essa fórmula de foice é uma proteção natural. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Leiam um livro.